Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tarcísio Veiga aqui. Bom, através daquela enquete que fizemos no meu canal do Telegram, notei que vocês têm uma grande dificuldade na criação da estrutura dos seus personagens. Então, decidi aqui trazer o passo a passo para vocês entenderem o meu método de trabalho e tenho certeza que ajudará vocês de alguma forma, tá? Bom, e se você está gostando dos conteúdos aqui do canal Ilustra aí Tarcísio, lembra então de deixar o teu like, compartilhar e comentar deixando a tua sugestão para próximos vídeos, tá? Então, vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Tarcísio Veiga aqui. Bom, eu vi que a criação da estrutura de um personagem é uma das maiores dificuldades de vocês, tá? Tanto aqui no grupo do Telegram quanto lá no grupo do Instagram. Por isso decidi gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês, tá? Então, inicialmente para criar a estrutura de qualquer personagem, primeiramente a gente sempre faz um esqueleto, tá? Que nesse caso será a figura simplificada do que queremos. Eu tive a ideia da gente criar aqui o quê? Um super-herói, tá? Um super-herói tem uma natureza combativa, portanto sua estrutura tende sempre a ter uma cabeça pequena, mas não é regra, tá? Mas possui uma característica muito peculiar, que é ter um peito super destacado e volumoso. Vocês concordam? E para isso separei aqui algumas referências. Deixa eu buscá-las aqui. Para adicionar uma referência no Sketchbook Pro é simples, tá? A gente vai aqui em arquivo e adicionar a imagem. Pronto, separei essas duas imagens aqui para explicar melhor. Aqui irei abrir um novo grupo, irei selecionar as duas referências, jogar dentro e renomear. Referências, sem acento, sem nada, para não perder tempo. Tá? Irei abrir subir essa camada para cima e deixar a referência por último. Irei aqui dar uma transparência para explicar melhor para vocês, tá? Bom, como sabemos, um herói tem uma natureza combativa, tá? Portanto, sua estrutura tende a ter sempre uma cabeça pequena, ó. Se você perceber aqui e aqui no Batman. Mas isso não é regra, tá? Uma outra característica muito peculiar de um herói é ter um peito bem destacado e volumoso, tá? Então, se criarmos aqui o seu esqueleto, seria mais ou menos assim. Vocês podem ver. A parte da sua caixa torácica se destaca muito. Tá? E outra coisa que se destaca muito é sua parte superior da sua parte inferior, tá? A sua parte superior sempre tende a ser mais robusta, tá? Nesse caso aqui nem tanto, ó. Como a gente pode ver, nesse exemplo aqui do Super-Homem, a sua estrutura é basicamente muito bem próxima do real, algo que não acontece no cartoon, tá? Em desenhos ou cartoon, essa estrutura já tende a ser um pouco mais simplificada, mais brincável, mais moldável, não uma coisa tão real. Caso que já acontece aqui no Batman, tá? Ó, se você perceber, sua estrutura já é um pouco menor da parte de cima, não é uma coisa tão real. Tá vendo? Outra coisa que se destacam em personagens fortes são os trapézios, tá? E com o trapézio forte, o seu pescoço tende a ficar um pouco mais escondido, tá?
Eles possuem braços e pernas também muito bem definidos, tá? Vocês podem ver essa definição das pernas, dos braços. São muito fortes e bem definidos, bem como a sua mandíbula também, que tende a ser grande. Dificilmente a gente vê um herói que não tem a mandíbula grande, né? O seu queixo se destaque, tá? Então será com base nisso que iremos criar o nosso personagem. Deixa eu dar uma transparência aqui também para você ficar entendendo. Irei abrir a nova camada. Deixa eu renomear essa daqui. Não. Vou renomear essa camada, que a gente tem esses traços, como ajuda. Vou colocar apoio. Camada apoio. Irei abrir a nova camada para a gente iniciar, tá? Bom, sempre, em todo e qualquer desenho, é sempre mais interessante a gente iniciar por sua cabeça, tá? Então, desenhar a cabeça primeiro e depois a coluna será os nossos primeiros passos na criação, tá? Uma dica que eu dou é desenhar primeiro o círculo da cabeça e depois a sua coluna, e já dá uma linha de ação, tá? Para o personagem pensar uma pose para o personagem. E essa linha de ação aqui será muito importante para isso, tá? Porque, por exemplo, imagina esse personagem com essa pose do super-homem. Então a sua linha de ação ali tá assim, ó. Sua coluna, linha de ação tá assim, tá? Então aqui, ó, traço sua caixa torácica, suas mãos, tá? O Batman está praticamente no mesmo estilo, né? A mesma linha de ação, tá? Então já pense nessa linha de ação como base para uma pose, tá? Para dar movimento ao personagem, tá? Eu imaginei nosso personagem assim, como será um personagem mais comercial, será um mascote. Eu imaginei ele com essa linha de ação assim, tá? Porque todo personagem comercial tem que ser funcional, tá? Não adianta apenas ele ter... Deixa eu apagar aqui. Não adianta apenas ele ter boniteza se ele não for funcional. Não adianta ele estar aqui fazendo a pose mais bonita do mundo se essa pose não servirá para o projeto do cliente, tá? Então vamos lá, imagine essa linha de ação aqui, porque eu quero que ele esteja apontando para algo. Uma boa dica para você desenhar, para você iniciar esse desenho aqui, é imaginar um balão, tá? Como seria um balão? O círculo e a sua cordinha, tá? Isso para você que tem muita dificuldade para criar essa linha de ação, é interessante, tá? Imagina aí na curva e essa cordinha será a sua linha de ação, tá? Bom, com essa curvatura da linha de ação feita, criando mobilidade ao personagem, já temos mais ou menos uma direção a que tomar para esse personagem, tá? Feito isso, agora vamos definir a forma do queixo do nosso personagem. Que por ser um super-herói tende a ter o quê? Como eu falei aqui, um queixo maior, tá? Uma mandíbula maior, tá? Primeiramente, antes de fazer a mandíbula, temos que definir a direção em que seu personagem estará olhando, tá? Por conta do personagem estar olhando para esse lado de cá, as suas linhas e diretrizes para o lado direito do personagem, tá? Então seria aqui, ó, diretriz vertical, que define o centro do rosto, e diretriz horizontal, que define a linha dos olhos, tá? Pronto. Feito isso, agora sim iremos adicionar a sua mandíbula, tá? Como criamos uma mandíbula? Simples.
Escolhemos aqui uma distância, o personagem tem a mandíbula maior. Se for maior que esse traço que você fez aqui vertical, que essa diretriz vertical, você aumenta ela um pouco, seguindo essa curvatura, tá? Para não sair do centro do rosto. Adicionamos aqui embaixo um pontinho e vamos fazer então essa mandíbula. Mandíbula forte, né? Que é a mandíbula de um personagem heróico. Pronto. Definindo a base do seu rosto, a próxima etapa é criar a caixa torácica do personagem, tá? E será definida com um triângulo mais ou menos oval, tá? Não se prenda também a medidas corretas, tá? Se eu falo um triângulo, não precisa ser um triângulo, tá? Se eu falo um quadrado, não vai precisar ser um quadrado perfeito ou um retângulo perfeito, tá? É só uma forma básica, uma base, tá? Não precisa ser coisas perfeitas, não. Porque aqui no esboço, o ideal é a gente sempre estar rabiscando para sempre estar em busca das medidas perfeitas, tá? Então não se preocupa muito com essa questão. Pronto. Feita aqui a sua caixa torácica, como falamos, tende a ser uma parte bem robusta do personagem. Usando uma forma triangular um pouco arredondada. Uma coisa que eu faço sempre é adicionar aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Uma coisa que eu faço sempre é adicionar aqui embaixo esses tracinhos que para me guiar e eu saber onde ficam as suas costelas, tá? Ao final das suas costelas. Outro traço que eu utilizo bastante é o traço que define a cravícula, tá? Do personagem. Por que eu faço esse traço? Porque a cravícula é onde dá o encaixe para os nossos ombros, tá? Então é muito interessante a gente trabalhar com esse traço da cravícula. Feito isso, continuaremos aqui mais um pouco a linha de ação e faremos aqui embaixo deixa eu dar só uma corrigidazinha aqui, tá? Na projeção. Feito isso, nosso próximo passo será fazer a sua pelvis, tá? A sua bacia, tá? Do personagem. E para isso, eu utilizo uma fórmula meio pentágona ou até mesmo uma forma parecida com uma cueca, tá? Bom, personagens heróis cartoons tendem a ter a cintura um pouco mais fina, tá? Então cuidado para não exagerar muito nessa pelvis. Vá corrigindo e vendo se está ficando dentro das medidas, tá? Não se preocupe se está ficando rabiscado, se está ficando bagunçado, tá? É só corrigindo. Pronto. Feito a pelvis, já temos a medida da distância, tá? Do tronco completo. Então isso ajudará muito nas outras secções, que são braço, antebraço, mãos, pernas, canelas, pés, tá? Tudo isso. Então já poderemos fazer aqui. Para iniciar o braço e dar o movimento, eu utilizo um círculo aqui no final, tá? Nesse caso, por conta de ser um super-herói, esse círculo tende a ser um pouco maior, tá? Pois, como eu falei, os braços dos super-heróis são muito definidos. E como eu falei antes, e aqui você já pode ir tomando a direção da pose, tá? E como eu falei, eu quero ele olhando para cá e apontando para algo. Ele pode estar apontando apenas com uma mão e com outra mão aqui assim, ó. Essa mão aqui apontando, tá? Aí você imagina a sua posição e vai testando, tá? A pose que eu imaginei para esse aqui foi a seguinte. Ele apontando com as duas mãos. Tipo, essa mão aqui vindo até aqui. E essa outra mão
sempre observando as distâncias, tá? Para ver se estão próximas ou corretas. E lembrando também da perspectiva, tá? Pois esse lado esquerdo do personagem está mais próximo da gente, está à frente, tá? Então, essas informações do seu lado direito aqui, essas informações do seu lado direito tendem a ser um pouco maiores que as informações do seu lado direito, tá? Vou botar aqui informações. E informações. Mas são um pouco, tá? Não exagere. Isso depende muito também da perspectiva. Se ele tiver mais virado, será maior. Se ele tiver um pouco só, tipo um 3/4, será menor essa perspectiva, tá? Agora, por exemplo, se ele tivesse aqui com a mão para frente, uma mão apontando para frente aqui, eu dando joia, essa mão estaria bem maior, tá? Por quê? Porque a mão estaria mais próxima da gente, mais próximo da câmera, vamos dizer, tá? Então, se lembre muito dessa perspectiva, tá? Bom, tendo em mente que o tamanho daqui está próximo desse daqui e um pouco menor, iremos continuar. Imagine essa outra mão aqui também assim. Pronto, ele estaria apontando com as duas mãos, tá? Bom, o que eu notei nesse personagem até aqui? Notei que a sua bacia ficou muito pro lado de cá, tá? Ele ficou com a perspectiva um pouco ruim, tá? E o que eu faço? Eu apago e ajusto, tá? Você não irá fazer nem o esqueleto de primeira, tá? Bom, o digital tem algumas vantagens, né? Como vocês podem ver que eu estou utilizando aqui. Irei diminuir também mais um pouco essa cintura, porque eu gosto de personagens mais cartunescos. Personagens mais cartunescos tendem a ter as suas estruturas um pouco mais cômicas. Pronto. Agora que ficou mais bacana, né? Tá? Então não se preocupa em fazer tudo de uma vez, tá? Nem mesmo o esqueleto. Não é coisa fácil, não é coisa simples, não é coisa que você consegue fazer de primeira, tá? O ideal é você encontrar a posição correta, tá? Não se preocupe se está ficando um esboço bem feito, um esboço perfeito, tá? Bem desenhadinho, sem rabisco, sem nada. Isso não existe. Bom, agora iremos adicionar as pernas. Pernas cartoons tendem a ser um pouco curtas, né? Principalmente em personagens heróicos, tá? Então eu irei utilizar dessa técnica. E lembrando, por conta da perspectiva, o lado de lá estará mais distante do que o lado de cá, tá? Então com isso, esse joelho aqui tende a ter um pouco mais de altura. Em geral, a perna toda, tá? Está um pouco acima. Tá? Exatamente isso. Pronto. Então aqui já temos o esqueleto do personagem. Deixa eu só ajustar ele aqui mais, centralizá-lo, tá? Bom, conhecida a estrutura esquelética do personagem, sugiro então criar alternativas de poses, tá? Porque vai que essa pose que você imaginou aqui realmente não ficou bacana, tá? Isso acontece, isso já aconteceu comigo e acontece com qualquer outro artista, tá? Então, finalizado essa estrutura, tente criar outras poses com base nela, tá? Bom, já com a proporção esquelética feita, já temos em mente os tamanhos relativos das partes do corpo, certo? E serão com base nelas que definiremos as características estruturais da anatomia do nosso personagem. Essa é a hora de começar a adicionar massa ao esqueleto. E saber adicionar massa é muito importante para fazer um personagem marcante, tá? E para isso os passos que seguiremos serão bem simples, tá? Irei aqui diminuir a opacidade do nosso esqueleto. Irei aqui renomear a camada esqueleto. Diminuirei a sua opacidade e abrirei uma nova camada e a renomearei como anatomia simplificada.
Ok. Para a criação da anatomia simplificada, concentre-se nas formas simples que compõem o corpo, tá? E a maioria dessas formas básicas, como sabemos, são círculos ou esferas, que serão muito utilizados na cabeça e nas articulações, tubos, retângulos e blocos, que serão utilizados nos membros, e pentágonos e formas cônicas, que serão utilizadas no tronco, tá? E como dito antes, iremos iniciar pela cabeça, tá? Você não precisa seguir corretamente o esqueleto, tá? Se você acha que pode melhorar em algo, você já pode ir trabalhando essa melhora, tá? Eu notei aqui que a cabeça ficou um pouco estreita, um pouco encurtada, né? Um pouco encurtada verticalmente. O que eu vou fazer? Vou esticar mais. Tá? Irei diminuir o círculo de cima, como vocês podem ver, no esqueleto estava maior. E não se preocupa, tá, em fazer um círculo perfeito, vai rabiscando aí. Que aqui é simplesmente um esboço, tá? Eu vejo muitas pessoas se questionando nisso. Que quer fazer um esboço perfeito, que quer um traço perfeito, que quer um traço liso. Mas o traço liso só é necessário para line art, tá? Praticamente para line art. Então com o resto não te preocupa em ter traços finos sem esse riscado, tá? E se você é assim, sinto dizer que isso te atrapalha muito, tá? Então tenta deixar isso de lado, tenta deixar essa dificuldade de lado. Vamos fazer aqui o seu queixo. E no pescoço utilizaremos uma forma um pouco cônica, tá? Lembrando que personagens fortes tendem a ter o que? Trapézios, tá? Então já vai vindo aqui de cima essa informação da sua anatomia simplificada, tá? Aqui para a caixa torácica, pode ir arredondando ela aqui, ó. Você pode fazer uma forma, um triângulo mais arredondado que o que foi feito no esqueleto, tá? Mais forte, porque aqui é a massa do personagem, tá? As formas cônicas utilizaremos na sua cintura. Um cone para cá, até mais ou menos a linha do seu umbigo. E outro cone para a cintura, tá? Não precisa ser formas perfeitas, tá? Aqui, em vez de utilizar um cone, tem muitas vezes que utilizaremos retângulo, tá? Então não se preocupa com essas formas perfeitas, tá? Com essas formas básicas perfeitas, tá? E para a sua cintura ou pelvis, utilizaremos essa mesma informação de uma cueca, tá? Porém já com massa, né? Mais um pouquinho robusta. Mais um pouquinho robusta, tá? Aqui também utilizaremos, no seu ombro, utilizaremos novamente um círculo. E para braços e antebraços, formas retangulares ou tubos, tá? Pronto, fiz aqui o seu braço. E os círculos serão sempre utilizados nas articulações, tá? E aqui criaremos mais um tubo, vindo para a mão, que será
o antebraço do personagem, tá? Mas Tarcísio, isso não é um tubo, tá? Eu sei. Tubos são assim, tá? Ou retão, do jeito que for o retângulo ou um tubo. Tubos são assim, mas a gente não precisa necessariamente fazer dessa forma, tá? A gente pode encurtar uma ponta deixando ele mais cônico ou fazer alguns detalhes diferentes, tá? Tanto nele quanto nas outras informações, nas outras formas básicas. Portanto, não se prenda a isso, tá? Dá uma ajustadazinha aqui. Bom, e para as mãos utilizaremos formas quadradas ou cubos, tá? O que for, que você achar mais adequado para o personagem e para a forma, tá? Não se prenda a muita coisa. Pronto, podemos já deixar mais ou menos assim definido como será a mão. Aqui poderemos ajustar isso aqui, pois notamos que ficou muito grande. E é isso aqui que você vai ajustando as proporções do personagem, tá? Se você achou que a mãozinha ficou pequena, já dá uma ajustada, já deixa ela maior. Isso pode ir rabiscando por cima. Que ainda iremos refinar. Na parte de refinamento, ajustamos isso. Os antebraços dos personagens também sempre tendem a ter ser um pouco mais fino que o seu braço, né? Pronto, tá bacana. E agora faremos do outro lado a mesma coisa. Círculos para articulação. Você pode fazer até por dentro aqui dessa estrutura do... Você pode até imaginar ela assim por dentro, tá? Para te ajudar a fazer um círculo mais bem feito, tá? Depois a gente vai apagar essas informações que estão sobrepondo as outras informações, para a gente saber o que sobrepõe o que, tá? Puxando aqui um cone para o braço. Puxando aqui um tubo para o braço. Sempre tendo em mente o outro para ficar com a estrutura igual. E o jogo é esse: apagar, fazer, refazer, apagar, refazer, fazer, tá? Se você não tiver paciência para fazer isso, infelizmente, eu acho difícil você criar algum personagem bacana. Isso aqui ficou muito fininho, já vou e ajusto. Para as mãos, cubo, cubo e cubos, tá? Como eu falei, apenas para nos guiar. Ajusta o tamanho da outra. E partimos agora para as pernas. Mesma forma. Cubo,
esfera, cubo. Pernas de personagem fortes, cartoons também tendem a ser bem mais finas, né? Deixando ele com um formato um pouco cônico. Nos pés utilizamos cubo, tá? Se você ver que não ficou bacana, vai ajustando, tá? Nesse caso aqui eu irei ajustar. Irei fazer o quê? Notei que o corpo dele ficou muito pendido para o seu lado esquerdo, o lado esquerdo do personagem. Então eu vou ajustar um pouquinho ele para cá, tá? Pronto, acho que já ficou mais bacana. Agora irei deixar as marcações sobrepostas, tá? Para sabermos o que ficará acima do que, tá? A caixa torácica ficará acima do braço direito do personagem. E já esse braço esquerdo ficará acima da caixa torácica. O seu antebraço aqui ficará acima dessas informações, tá? A mão por cima do seu quadril. E aqui o antebraço também ficará acima do seu braço, tá? Pronto, é basicamente isso. Só dar esses ajustezinhos só para nos ajudar. Ajustaremos aqui também o pescoço um pouquinho mais para cá. Se você sentir que modificando alguma parte do desenho ele ficará melhor, você pode e deve fazer isso, tá? A parte do esboço foi desenvolvida para isso, tá? Para a gente chegar o mais próximo possível do que precisa, estrutura, proporções. Então, reforçando mais uma vez, não se preocupe em fazer traços perfeitos durante o processo de esboço, tá? Se preocupe sim em criar melhores estruturas e proporções para o personagem, beleza? Bom, feito a anatomia simplificada, iremos abrir uma nova camada e refinar as formas básicas, tá? Irei colocar refinamento. Ok, tá? Vou na camada da anatomia, dou uma transparência nela também, dou mais transparência no esqueleto e vamos para a camada refinamento. No refinamento, refinaremos as formas básicas, deixando-as mais detalhadas, tá? É a hora de a gente rabiscar a figura, tá? Aqui ainda não tente pensar em detalhes como roupas, cabelos, rostos, etc. É apenas em acertar e definir as proporções, junções e curvaturas, tá? Pois todo desenho que você fará daqui para frente dependerá muito da qualidade desse refinamento do esboço. Pois, durante esse estágio, você refinará seu rascunho até que o resultado final agrade completamente. Tá? Então vamos lá ajustar aqui e já pensando nas formas do personagem, tá? E se você acha que pode melhorar, ajustar alguma coisa ou outra, ajuste, não se apegue. Não se apegue muito à etapa anterior, tá? Apenas se baseie por ela. Bom, vou imaginar aqui esse personagem assim com o queixão. A gente já pode adicionar essas informaçõezinhas pequenas, tá?
queixo, a orelha. Já vou adicionar a orelha também, onde ficará a orelha. Irei ajustar ele aqui, o esqueleto principal lá, para pegar essas informações, tá? Das diretrizes verticais e horizontais. Durante o processo, notei que aquelas informações do esqueleto iniciais poderiam ser melhoradas, como vocês percebem aqui, tá? Ó, as diretrizes onde estão aqui e a outra aqui, isso do esqueleto. E aqui eu já posso ajustar para essa nova fase, tá? Posso ir aqui na camada esqueleto e ajustar ela para essa nova fase. Lembrando que a orelha tende sempre a pegar o final dos olhos e o do nariz, tá? Então, por exemplo, aqui será os olhos e aqui o final do nariz, tá? Adicionaremos aqui o pescoço. Aqui todo o seu corpo, no qual, como eu disse, você já pode ir melhorando a forma. Aqui o ombro estará à frente. Aqui já tende a ter um pouquinho mais de músculo. Bem, são seus bíceps e tríceps, tá? Tríceps tende a terminar aqui antes um pouco para dar início ao cotovelo, tá? O antebraço aqui é mais fino e aqui tem mais músculo, tá? Essa fase aqui é muito importante para você definir o que ficará sobrepondo o que, tá? Então preste bastante atenção nisso, nessas informações. Nesse caso aqui, o antebraço estará sobrepondo o braço, tá?
Você pode até completar os dois assim, para depois você apagar o que estará sobreposto, tá? Vamos fazer aqui, vou explicar daqui a pouco, peraí, viu? Completei aqui, pronto. Por exemplo, o braço está por trás do antebraço, tá? Para dar essa sensação que o antebraço está à frente do braço, temos que apagar com a informação dessas duas aqui. Essa daqui. Pois essa daqui é do braço, então o braço estará por trás, tá? Notam? Agora, vejam se eu apagasse essa informação, como ficaria confuso. Tá? Então, tenham cuidado com isso. Tenham cuidado com o que está sobrepondo o que, tá? Vamos continuar aqui. Aqui você já pode fazer a mão mais ou menos da forma que você está pensando. Imagino ela assim. Ficou bacana. Acho que posso até diminuir mais um pouquinho dessa informação aqui do antebraço. Vamos ver se vai ficar legal. E vai ajustando, tá? A gente não cria nada de uma hora para outra, nada acontece, acontece, mas é difícil, tá? Pronto, já ficou melhor, né? Esse ajuste, tá vendo? Vai ajustando, vai consertando, vai colocando a informação que você acha correta. Se errou, ajusta novamente, tá? Até chegar ao que você realmente pretende, ao que realmente... Até chegar ao que realmente você acha ideal para o personagem, tá? A estrutura ideal para o personagem. Pronto, aqui eu achei melhor baixar mais um pouco esse ombro dele. Ah, Tarcísio, mas e para eu que trabalho no tradicional, como é que eu vou fazer para estar pagando essas informações? Você faz isso levemente, tá? Antes eu trabalhava no tradicional, tá? E isso nunca foi impedimento para mim. Não cria objeções para o seu serviço, tá? Não cria objeções para criar o seu trabalho, o seu personagem, tá? Eu passei muito tempo trabalhando no tradicional. Vim partir agora para o digital agora há pouco, tá? Acho que tem menos de um ano. Então, se você criar objeções e dificuldades para criar coisas, fica complicado. A minha forma que eu utilizava era desenhar bem de leve mesmo, tá? E a cada etapa, por exemplo, a cada camada aqui, eu apagava para fazer a próxima, tá? Então, esse é o mesmo passo que você fará. A cada etapa, faz ela bem leve, dá uma apagadazinha com a borracha de leve, que você vai avançando nas etapas. E a cada nova etapa você apaga a etapa anterior e faz a nova novamente leve, até chegar ao final do seu personagem, que por exemplo ainda não é essa fase aqui, tá? Depois dessa fase aqui da construção da estrutura do personagem, a gente começa a definir a gente começa a projetar o personagem, tá?
colocar as informações no personagem, informações de boca, olhos, nariz, cabelo, tá? Atestar tudo isso também é teste, tudo é teste, tá? Todos esses detalhes, saber o que a gente quer. Assim, se você tiver como migrar para o digital, cara, não pensa duas vezes não, tá? Porque as vantagens que o digital te traz são imensas, tá? Questão de apagar, colar, Ctrl C, Ctrl V, tá? Isso é realmente muito incrível para a gente que trabalha com esses processos, tá? De apagar e refazer. Então, se você está pensando em migrar para o digital, está com esse receio, cara, eu nunca tive esse receio não. Eu tinha sim muita vontade dessa migração, tá? Você não precisa ter uma pentablet dessa que eu tenho, tá? Você tendo aquelas Wacom Bambu, aquelas menorzinhas, eu iniciei com elas, tá? Você já pode trabalhar tranquilamente. O ruim é quando você começa a colocar dificuldades e objeções para criar suas coisas, tá? Não apenas no desenho, mas em tudo na tua vida. Tente pensar em como resolver, em como fazer e não se amedrontar. E pensando assim, cara, eu tenho certeza que você irá para um próximo nível, tá? Isso irá te ajudar bastante. Para aí que aqui eu... Vamos lá, aqui vai ser os dedos assim. Comece sempre pela informação que ficará à frente, né? Nesse caso aqui será o seu dedo, o seu dedinho, né? O dedo midinho, né? Depois vem o anelar. Depois o dedo médio, que é o maior. Depois o indicador. Tá? E aqui por último o polegar. Pronto, será mais ou menos isso, tá? Também não precisa ser perfeito. Vou salvar aqui para a gente não esquecer do projeto. Agora partiremos para a sua parte inferior, tá? Na bacia, iremos deixar essa informação da bacia. Trabalharemos na perna da mesma forma dos braços, tá? Aqui seria o joelho. E aqui vamos deixar mais assim. Esse lado de cá um pouco mais fininho, tá? As pernas de um herói cartoon tendem a ser bem fininhas, né? Bem curtinhas. E é muito bacana, eu gosto muito desse estilo. Muito, muito mesmo. É uma coisa que eu gosto bastante. Dessa estrutura. Tá? Nesse caso aqui o joelho estará desse lado aqui, né? Que ele estará um pouco de lado. Então, isso aqui vem assim, essa formação. Tá? E a perna vem assim por trás. A canela, né? A parte da canela. A caneta aqui tá descarregando. Um momentinho. Pronto.
tá? Pronto, então é isso. Essa daqui ficou muito fininha, vou botar aqui mais um pouco de informação aqui nessa perna, para ver se vai ficar legal. Não ficou não, vou apagar, mas vou deixar com uma leve informaçãozinha aqui assim, pronto, acho que agora fica mais bacana. E aqui também, nessa daqui. Show de bola! E assim definimos a estrutura do nosso personagem, tá? Então, leve em consideração todo esse conceito, todo esse passo a passo, tá? Que eu tenho certeza que irá te ajudar bastante. E esse é um procedimento que deve ser seguido, independentemente se teu personagem é humano, animal ou até mesmo um objeto que você queira dar vida, tá? Resumidamente, não há mistério no processo da criação da anatomia simplificada, tá? Acredito que a grande maioria dos artistas constrói os personagens e seus movimentos através dessas formas básicas que trabalhamos aqui, tá? Porque simplesmente facilita o processo, tá? Porém, cada um possui o seu método específico. E esse foi o que eu adaptei para os meus desenhos e o que mais traz bons resultados para os meus projetos, tá? Além, claro, de não ser algo complexo, mas sim algo bem simples, que é o que o esboço realmente necessita. E isso vocês viram, tá? Então, já com as formas básicas refinadas e com toda a perspectiva aplicada no personagem, já estamos com a nossa estrutura concluída, esqueleto, anatomia simplificada e formas refinadas. É assim que se constrói uma estrutura de um personagem, tá? Então, muito obrigado, espero que tenha ajudado mesmo vocês e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu e até mais!